Om Sahana Vavatu Sahana Bhunaktu Saha Viryam Karavavahai Tejasvinavaditamastu Ma Vivishavahai. Om Shanti, Shanti, Shanti. Namastê. Sejam bem-vindos. Na aula de hoje nós vamos falar sobre os caminhos do yoga. Então, quando falamos em yoga, principalmente aqui no Ocidente, a maior parte das pessoas conseguem apenas visualizar a prática física, né? Os movimentos com os asanas, a prática em si de asanas. Mas o yoga em si envolve também outros caminhos e existem outras formas de encontrar, né, de entrar nesse estado de yoga que nós chamamos da diminuição de avidya, dessa falsa compreensão, a diminuição da ignorância e da consciência pura do ser. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre alguns dos caminhos do yoga. A Bhagavad Gita, ela cita 18, somente na Bhagavad Gita. Existem textos muito mais antigos, então para vocês terem uma noção da amplitude, né, desses caminhos. Então nós vamos falar apenas de alguns desses caminhos, os principais, mais conhecidos. Então vamos começar por Jnana Yoga. Jnana Yoga é o yoga do conhecimento. Então, através do estudo, da leitura de textos sagrados, de livros que são parte da tradição de todo o conhecimento, é que eu busco diminuir a vidya e ter mais clareza e conseguir esse estado, atingir esse estado de yoga. Não só através da leitura sozinho, mas muitas vezes essa partilha ela é feita com o professor, com o mestre, lendo partes, trechos de textos, compartilhando com seus alunos e depois segue-se uma reflexão sobre isso, uma troca sobre isso, cada um falando um pouco, tirando dúvidas e falando sobre aquela leitura, o que sentiu, como interpretou e tudo mais. Então, o Jnana Yoga é o yoga do conhecimento. Através da leitura, através do estudo, buscamos o yoga. Um outro caminho do yoga é Bhakti Yoga. Bhakti Yoga é o yoga da devoção. Então, quando eu faço uma ação, eu faço essa ação para algo maior. A palavra Bhakti, ela vem da palavra servir. Então, quando nós falamos em servir, não quer dizer apenas servir uma pessoa, o outro, mas algo maior. Então, podemos traduzir como servir a Deus, servir essa força maior, né? Então, todas as ações do Bhakti Yogi são para a entrega a Deus, são em devoção e louvor a Deus. Se eu faço algo para uma outra pessoa, eu estou olhando para essa outra pessoa como face divina, como Deus, como parte de Deus, como uma partícula divina. Então, todos os pensamentos, ações, são em devoção a Deus.
E aí dentro de Bhakti você tem o estudo, né? Jnana Yoga, porque através da leitura de textos sagrados, através da entoação de mantras, são formas dentro de Bhakti Yoga de diminuir a vidya e encontrar a sua real natureza, a real natureza do ser. Então, falamos sobre Jnana Yoga, Bhakti Yoga e agora vamos falar de Mantra Yoga. Mantra Yoga também é um caminho do yoga. Os mantras, eles podem ser silábicos, por exemplo, Ram, Lam, Krim, Hrim, entre outros vários, como também podem ser uma combinação desses mantras silábicos, por exemplo, Hrim, Krim, Rim, Rim, Klim, Rim. Como também pode ser frases como Om, Gam, Ganapataye Namaha. Como também pode ser um mantra maior, com mais de uma frase, como o mantra que nós usamos para iniciar as nossas aulas, as nossas práticas. Então, existem várias formas de expressão do mantra. E dentro de Mantra Yoga, acredita-se que quando você entoa diariamente, com constância, um mantra, ciente do real significado e intenção desse mantra, você consegue atingir esse estado de yoga. E aí, disse que os mesmos benefícios de Mantra Yoga, quando é feito dessa forma, são os mesmos de Jnana Yoga, Bhakti Yoga, porque também existe uma devoção ao entoar esse mantra, né? Podemos dizer, acredito que na maior parte dos casos. Existem algumas situações, em algumas vertentes, onde o mestre, a partir do momento em que ele conhece bem as necessidades do seu aluno, ele passa para o aluno um mantra para que o aluno pratique. E aí o aluno pratica esse mantra, buscando ali esse caminho, né? Trilhando esse caminho de yoga. Então, falamos de Jnana Yoga, Bhakti Yoga, Mantra Yoga e vamos falar então de Raja. Raja Yoga. O Raja Yoga, ele busca o autoconhecimento, o autoestudo. Então, através de meditação, através de algumas práticas, busca se desenvolver essa autopercepção de si mesmo. E a partir do momento em que eu me conheço, eu passo a diminuir as reações vindas de avidya, por conta de avidya, né? Dessa falsa compreensão. Então, a partir do momento em que eu me conheço melhor, eu tenho maior consciência da presença de avidya e consigo agir com maior clareza. Então, o Raja Yoga é uma prática que busca, um caminho, que busca o desenvolver do observador, daquele que vê. Karma Yoga. Karma Yoga é o yoga da ação livre de expectativas, é a ação desinteressada. Então, normalmente, nós quando fazemos algo, a gente sempre pensa no retorno, no que vai vir, qual vai ser a consequência daquela ação, né? E em Karma Yoga, a gente busca agir desinteressadamente. Então, se eu tenho uma ação e essa ação me traz algo negativo,
eu permaneço. Eu agradeço o que vem e permaneço. Se essa ação me traz um mérito, algo positivo, da mesma forma eu busco não me engrandecer, não me vangloriar desses méritos. Eu apenas as recebo e continuo. Então, Karma Yoga, né, se nós formos ver, ela tem uma relação também ali com Bhakti Yoga, porque existe uma entrega quando eu ajo no mundo livre de interesse. Existe a entrega para Deus das minhas ações. Então eu faço porque eu acredito, porque eu sinto, porque eu enxergo que é o melhor, mas livre de expectativa do que vai vir, né, do que me vem como retorno. O que vier eu recebo com gratidão, independente de ser bom ou ser ruim, né? Enxergando que quando algo ruim vem é porque eu preciso passar por aquilo, porque as minhas ações não são perfeitas e existe um aprendizado por trás de tudo. Então é uma possibilidade de crescimento, de evolução. Da mesma forma, quando algo me vem como retorno positivo, eu recebo com gratidão, mas sem sem me vangloriar em relação a isso. Eu apenas permaneço, né? Permaneço e continuo. Então, não ajo no mundo esperando que tal coisa aconteça em relação ao que eu fiz. Então, se eu ajudo alguém, eu ajudo desinteressadamente, não esperando que depois essa pessoa se sinta imensamente grata e que um dia, se eu precisar dela, ela também irá me ajudar, ou porque o universo vai ver que eu ajudei essa pessoa e por isso ele vai ser generoso comigo. Eu apenas faço com todo o meu amor, eu entrego a minha ação e deixo que venha o que tiver que vir. Então, é um ato de entrega mesmo, né? De entrega a Deus também das minhas ações. Então, tem uma relação ali com Bhakti Yoga, nesse quesito. Então, falamos de Kriya Yoga. Agora, vamos falar sobre Kriya Yoga. Kriya Yoga busca, através da meditação, através de pranayamas, liberar a mente e o corpo físico de tensões, de agitações, buscando entrar nesse estado de yoga. E a gente tem algumas ações de Kriya Yoga, e a gente mais pra frente vai ver, dentro do próprio Hatha Yoga, dentro de outras práticas de yoga. Então, o que eu quero que vocês percebam é que, independente do caminho, se você escolhe um caminho para trilhar, ele vai passar também por outros caminhos. Não é um caminho único, né? Por mais que seja uma escolha única, vou fazer apenas Jnana Yoga. Em algum momento, em Jnana Yoga, você vai passar por outros caminhos também. Então, vamos falar agora um pouquinho de Hatha Yoga, Kundalini Yoga e Tantra Yoga. O que há de similar com esses três caminhos, né? A Kundalini. Então, eu vou explicar um pouquinho como funciona isso. Dentro do Hatha Yoga, nós buscamos o equilíbrio da energia, o estado de yoga. Então, eu quero que vocês imaginem, que vocês visualizem uma pessoa, né? Da base da nossa coluna até o topo da nossa cabeça, como se fosse seguisse ali a linha da coluna vertebral, uma linha, um canal. Então, nós temos nadis. Nadis são canais onde flui a energia, onde transita a energia.
Só que são canais sutis. Se você cortar o corpo humano e tentar achar esse canal, você não vai conseguir visualizá-lo, porque está no nível sutil. Então nós temos vários canais, mas nós vamos falar dos 3 principais. Então esse canal principal, que sai da base da coluna, fluindo até o topo da cabeça, podemos chamar de Sushumna Nadi. Sushumna Nadi é esse canal principal, que segue a mesma linha da coluna vertebral. Além de Sushumna Nadi, nós temos Ida e Pingala. Ida refere à energia da narina esquerda. Pingala, a energia da narina direita, que também podem ser traduzidas por Ra e Ta, por isso o nome da prática. A narina esquerda, ela tem uma ligação com essa energia mais fria e lunar, enquanto a narina direita traz uma energia mais quente e solar, energia feminina, energia masculina. Durante uma prática de yoga, dentro do yoga, o que nós buscamos? A união dessa energia. Então, como funciona? Ida e Pingala, elas começam de lá na base da coluna e elas vêm em lados opostos e elas vão se unificando, se entrelaçando em alguns pontos. Esses pontos em que essa energia se encontra são os pontos dos nossos chakras, dos nossos 7 chakras. Então, esses canais, enquanto o Sushumna está aqui no meio, Ida e Pingala vão fazendo isso aqui pelo nosso corpo. Qual é essa energia que transita pelas nadis? É o prana, que nós chamamos de energia vital. Então, naturalmente, o que é que acontece? O prana, ele circula por Ida e Pingala. Às vezes, em sua totalidade, na maior parte das vezes não. Por quê? Porque existem obstruções. Obstruções, vamos dizer, pode traduzir por lixo, por bloqueios. Bloqueios, às vezes, nos chakras de energias. Enfim, existem bloqueios. E aí, essa energia ela não consegue transitar livremente. Algumas vezes ela pode transitar livremente, mas em grande parte existem bloqueios e ela não flui como, teoricamente, nós gostaríamos que ela fluísse. Na prática, nós gostaríamos que ela fluísse. Então, o que acontece? Ela fica transitando por Ida e Pingala, mas não necessariamente ela adentra a Sushumna Nadi, que é esse canal principal que fica no centro. Entrar no estado de yoga significa fazer com que a energia de Ida e Pingala flua livremente, passando por Sushumna Nadi, adentrando, fluindo por Sushumna Nadi, que é esse canal principal. Por que isso não acontece? Por conta dos bloqueios e por conta da Kundalini. Então, quando entramos na Kundalini, existem algumas divergências de interpretação de textos, visto que todos esses textos ao qual estudamos são textos e escrituras muito antigas. Como é um conteúdo que também existe muita simbologia, quando isso é traduzido, existem, e ao passar dos anos, existem interpretações diferentes em relação a isso, né? Então, como que eu vou falar para vocês o que é a Kundalini? A Kundalini, ela é simbolizada por uma serpente que fica posicionada ali na base da nossa coluna, ou seja, no início de Sushumna Nadi. Existem interpretações em que se fala
da energia da Kundalini fazer com que essa serpente se estenda e flua para o topo da cabeça. E existem interpretações de textos que são muito importantes no yoga, onde visualiza a Kundalini de uma outra forma, como se você, através da prática de yoga, né, do yoga, você conseguisse queimar a Kundalini, ou fazer com que ela simplesmente se dissolva, se expanda, e aí a energia do prana possa fluir livremente por Sushumna Nadi. Então, nessa interpretação, se fala da Kundalini não como uma energia que vai subir por Sushumna Nadi, porque a energia que transita é o prana, mas se dissolve a Kundalini para que o prana possa fluir livremente pelas nadis, subindo por Sushumna Nadi. Então, por isso o nome Hatha Yoga, porque é a união da energia do prana nesse nadi central, trazendo a dissolução de avidya e a unidade do ser, a conexão do ser, né? Quando você dissolve a avidya, o que fica é apenas a consciência pura. Então, o estado de yoga, né? Então, dentro de Hatha Yoga, todas as práticas, os pranayamas, os asanas, tudo é voltado para que possamos fazer com que o prana flua livremente por Ida, por Pingala, passe fluentemente pelos chakras e adentrando em Sushumna Nadi, fluindo por Sushumna Nadi, trazendo essa união de corpo, mente e espírito. Quando você fala em Kundalini, quando a gente fala em Kundalini, a gente fala do caminho onde o foco, a ênfase está na Kundalini. Então, diferentemente dessa dissolução da Kundalini, o foco todo da prática está na Kundalini. Em Tantra Yoga, o Tantra ele visualiza que a gente também despende muita energia. Muita da nossa energia ela é desperdiçada quando ela pode ser potencializada, liberando bloqueios e fazendo com que a gente possa realmente estar nesse estado de yoga. E claro que isso considerando outros aspectos de conexões do corpo, do mundo e do cosmos, né? De energia feminina, energia masculina. Então, a importância da aula de hoje, dessa aula teórica de hoje, é mostrar para você que dentro do yoga, quando nós falamos em prática de yoga, nós não estamos limitando apenas a prática de asanas, de movimentos físicos, porque o yoga vai muito além disso, né? E que o que é importante compreender de tudo isso é que não existe apenas, por mais que você escolha um único caminho para trilhar, você dificilmente vai passar a vida toda nesse único caminho sem transitar por outros caminhos. Ou seja, dentro de um único caminho vão surgir partes dos outros caminhos. Ou seja, numa prática de Bhakti Yoga, há Jnana Yoga, há Kriya Yoga, né? Há outros caminhos do yoga transitam em um único caminho, né? Então, da prática de Hatha Yoga existe Raja Yoga, existe Kriya Yoga, e aí depende muito, né? Claro, do praticante, do caminho do praticante, do mestre desse praticante, se vai ter algo de Bhakti Yoga ou Jnana Yoga,
mas um único caminho, apesar de único, ele abrange outros caminhos. Então, eles se confluem, né, dentro desse único caminho. Então, é abrir e expandir a visão de vocês para que yoga não é apenas asana, é uma prática que vai muito além, né? É um caminho que vai muito além das posturas de asanas. E também trazer um pouquinho da clareza do porquê que eu faço, por que eu pratico os asanas, por que eu faço exercícios respiratórios, por que eu faço alguns kriyas de limpeza, algumas respirações de limpeza. É claro que dentro de kriyas, né, existem limpezas que são muito mais profundas do que algumas que a gente costuma fazer em prática, né? Dentro do Ayurveda existem limpezas mais profundas e tudo isso busca, o objetivo de todos esses caminhos são fazer com que diminua a avidya, que é a falsa compreensão, e traga purusha. Purusha que é, e eu aproveito agora para responder dúvidas que chegaram. Na verdade, chegou uma dúvida que é sobre o que realmente significa Purusha. Purusha significa a tua consciência. E aí não é uma consciência como a gente costuma habitualmente dizer, a consciência de eu sei o que é certo e o que é errado. É, também. Mas eu posso um pouco mais além. No yoga a gente não usa muito essa palavra, mas, por exemplo, é o seu espírito. É aquele que permanece. Então, no yoga a gente fala em consciência, né? Em consciência do ser. É o que permanece, independente do ciclo de vida e morte, permanece. Pode acontecer N coisas durante a tua trajetória, mas essa consciência, ela permanece. Então, quando eu falo, às vezes eu uso muito a consciência sagrada, o seu ser mais profundo, Purusha, é a mesma coisa. A gente está falando desse ser que tudo vê, que traz toda essa memória lá de trás e do que virá. Então, eu acho que quando eu falo espírito, para nós fica mais claro entender que é o que permanece. Então, é essa consciência que permanece, independente do tempo, independente do que acontece, permanece. Então, quando a gente consegue diminuir essa falsa compreensão das coisas, que a gente também pode dar um nome de ignorância, né? Quando a gente consegue diminuir essa avidya, a gente consegue fazer com que esse espírito puro possa estar mais presente. E quando eu tenho esse ser que tudo vê presente, né? E se você quiser dar o nome de espírito de consciência presente, eu consigo agir com maior consciência, com maior clareza no mundo. Então, entenda, eu espero que tenha ficado claro, né? Porque isso é um assunto que vai estar o tempo todo nas nossas práticas, nas nossas aulas, que é Purusha, né? Mas aí eu prefiro até usar os nomes em português, quando eu falo consciência sagrada, quando eu falo o seu ser mais profundo, a gente está falando desse espírito, dessa consciência que permanece. Então, ela permanece independente da morte, independente do tempo, ela permanece. É o que traz toda a tua memória do tempo, de tudo que você sabe que você é. Então, até teve um ponto que eu não falei em Jnana Yoga, mas eu acho que encaixa bem aqui agora, porque em Jnana Yoga eles falam que você não é dito
que a gente não aprende algo que a gente não sabia, a gente apenas relembra algo que já sabe. Então, a partir do momento em que eu começo a trilhar o caminho do yoga, eu vou relembrando o que já está em mim, o que já faz parte de mim. E isso é o que eu quero dizer. A partir do momento em que eu começo a praticar yoga, a buscar yoga, né, independente do caminho que eu escolho, ou dos caminhos que eu trilhe, eu começo a diminuir essa falsa compreensão das coisas, eu começo a diminuir a vidya e relembro e trago essa lembrança genuína e pura de tudo que é e do que eu sou. E isso faz com que eu tenha maior clareza e haja com maior consciência. Então, eu espero que tenha ficado, tenha esclarecido isso, né, todo esse contexto. Mais uma vez eu falo para que vocês não tenham vergonha ou receio, manda pergunta para mim. Se ainda assim não ficou claro o que significa Purusha, mandem pergunta para mim e falem. Eu vou esclarecer isso individualmente e para todos, porque às vezes o que é dúvida para um e um não conseguiu colocar, ou não lembrou de colocar, ou não teve tempo de colocar, também é esclarecimento para os outros. Então, fiquem à vontade para perguntar. Hoje nós vimos os diversos caminhos para diminuir a vidya e encontrar esse estado de yoga, né? De consciência plena, de ser plenitude. E é importante vocês terem uma noção de todos esses caminhos para visualizar que yoga não é apenas a prática de asanas, tá? Nós não falamos hoje de linhas, falamos de caminhos. E na próxima aula nós vamos falar sobre os obstáculos no caminho do yoga. Então, fiquem à vontade para mandar dúvidas, perguntas, coisas que vocês gostariam que fossem abordadas. Se algo não ficou claro, pergunte, ok? Tenham uma linda e iluminada semana. Namastê. Shri Guru Pyo Namaha Hare Om. Namastê.